Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos comentar sobre a questão 3 do Banco de Questões da UBMAP de 2019. Razões de segmentos. Na figura abaixo, D é o ponto médio do lado AB. CE está para ED, assim como 5 está para 3. E BF está para EF, assim como 1 está para 3. Se a área do triângulo ABC é 192 centímetros quadrados, determine a área do triângulo BDF. Agora faz o seguinte, anota direitinho as informações do problema, dá um pause no vídeo, tente resolver e depois continue assistindo a resolução do professor Marcelo. Bom, nós estamos aqui diante de um problema que fala sobre áreas. E é um triângulo que está subdividido em pedaços e ele deu a área para a gente do triângulo maior. E em cima dessa informação e mais algumas relações entre lados, ele quer que a gente chegue numa área de um triângulo menor que está contido dentro dele. Então a minha proposta é a seguinte, eu vou começar com o triângulo grande e à medida que a gente vai avançando, eu vou colocando as outras divisões que ele fez no triângulo. Por enquanto, nós só temos informação o seguinte. Esse triângulo maior, que é o ABC, ele possui uma área de 192 centímetros quadrados. Eu já coloquei aqui o que ele quer. A área do triângulo BDF, que ainda não está na figura. Mas logo logo a gente chega lá. A primeira informação que nós vamos usar para resolver o problema é o ponto D, que ele é o ponto médio desse lado AB. Ou seja, o ponto médio divide o lado AB em duas partes iguais. E aí a gente vai construindo o triângulo conforme a figura. Se for preciso, eu vou apagar algumas partes para ficar didaticamente mais visível para a gente. Então tá aí. Aqui é o ponto D, ponto médio. Então vamos anotar uma coisa aqui. O meu lado AB, ele tem duas vezes o tamanho do lado DB. Exatamente porque ele é um ponto médio. Aí vamos relembrar a fórmula que calcula a área de um triângulo. Então, a área do triângulo ABC é base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Nós não estamos vendo a altura no triângulo ABC, então eu vou riscar a altura para ficar mais visível para a gente. Então a altura, sempre o ponto mais alto do triângulo, projetada sobre a sua base, num ângulo de 90 graus com ela. Então está aqui. Agora vamos fazer o seguinte, eu conheço a área do triângulo ABC porque fui informado. Então vale 192 centímetros quadrados, que é resultado do quê? Vamos só anotar aqui o H da altura. Ele é resultado do AB, que é a base, vezes aquela altura que a gente riscou no desenho, dividido por 2. E aí o que vai acontecer? Eu vou trocar o AB por essa informação, ó, 2 vezes o DB, tá? Para a gente tentar chegar em alguma coisa. Então, ó, AB, estou trocando, hein? 2 vezes o DB, vezes essa altura também, dividido por 2, vai ser igual a 192. Para eu ficar com a fórmula da área bonitinha, eu vou passar esse 2 aqui do DB para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar aqui com DB vezes a altura dividido por 2 igual a 192 dividido por 2. E aí, o que eu vou fazer? 192 dividido por 2. DB vezes a altura dividido por 2 é igual a 96 centímetros quadrados. Repara que isso aqui, ó,
base DB vezes a mesma altura e dividido por 2 está dando 96 centímetros quadrados. Ou seja, eu descobri a área do triângulo DBC. Então, isso aqui é igual à área do triângulo DBC. E aí fizemos um avanço já no nosso problema. Eu vou deixar anotado aqui em cima a área que a gente descobriu, triângulo DBC, porque eu vou ter que apagar para a gente continuar o nosso problema. Então, estou escrevendo aqui, tem 96 centímetros quadrados. Aqueles que já estão mais habituados, eles podiam perceber que se eu tenho a área desse triângulo maior e aqui é só metade da base, então a área dele também é metade dos 192. Tá? Então a gente poderia ter feito até de cabeça. Eu resolvi fazer um pouco mais didaticamente para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Pessoal, eu apaguei aqui um pedaço do triângulo que a gente não vai usar mais. Tá? E agora nós vamos atrás do ponto E. Esse ponto E, ele vai ficar numa posição aqui entre o C e o D. Eu apaguei o C, não era para apagar o C. Ele vai ficar entre uma posição entre C e D, de tal forma que ele vai dividir esse segmento de 5 para 3. Então, vou marcar aqui o ponto E. E a relação que ele tem é que CE dividido por ED está na proporção de 5 para 3. Eu não tenho as medidas, mas se eu já tenho as proporções, isso aqui vai ajudar bastante. Tá? Lembrando que eu já tenho a área do triângulo DBC, está aqui anotado. Bom, qual é a estratégia agora? Eu vou traçar uma segunda altura com relação ao ponto E. Então aqui, uma segunda altura, 90 graus com a base. Vou chamar aqui de H1. É uma outra altura. E aqui eu vou fazer o seguinte, se está na proporção de 5 para 3, mas eu não conheço o tamanho, eu vou escrever que aqui é 5x e aqui é 3x. Tá? Então, o x seria um parâmetro para a gente. Tá? Seja qual for o x, eu colocando o x, eu tenho essa proporção dividida de 5 para 3. Além disso, nós vamos fazer a outra ligação que está na figura, que é unir E até B. E vou tentar descobrir agora qual é a área do triângulo DBE, porque aí eu vou me aproximar daquilo que eu quero, que é a área do triângulo BDF. O F ainda não está na figura. Agora vamos prestar atenção numa coisa. Eu tenho dois triângulos aqui, o DBE e o triângulo DBC, que nós já calculamos a área. Esses dois triângulos têm a mesma base DB. O que modifica entre eles é a altura. Tá? Então aqui eu tenho uma altura maior do que a altura do segundo triângulo. E aqui nós vamos precisar relembrar um pouquinho de semelhança de triângulos. Nós já comentamos em alguns encontros atrás sobre semelhança de triângulos. Eu vou deixar como sugestão aqui, para quem não está muito habituado com o assunto, assiste esse vídeo que você vai ficar craque no assunto. Então, onde que eu estou enxergando essa semelhança? Olha só, eu tenho o triângulo HCD, esse triângulo grandão. Vou marcar esse ângulo aqui, ó, no triângulo HCD, e vou marcar uma letra aqui, ó, onde a gente desceu a altura 1, eu vou chamar de I. E aí o segundo triângulo vai ser exatamente o IED. Esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? O HCD tem um ângulo de 90 graus e tem esse ângulo que eu marquei de vermelhinho. O triângulo IED, que é esse menorzinho aqui, tem um ângulo de 90 graus e também tem aquele ângulo vermelhinho. Ou seja, eles possuem dois ângulos que são congruentes. E isso basta para que esses triângulos sejam semelhantes. Então nós vamos construir uma semelhança de triângulos
para ver se a gente chega em alguma conclusão sobre a altura 1 em relação à altura do triângulo DBC. Então vamos lá. Triângulo maior eu tenho o H, que vai ficar sobre H1. H dividido por H1, eles são lados correspondentes. Tem que dar o mesmo resultado que esse lado todo CD, que é 5x mais 3x, vai dar 8x, sobre o lado ED do triângulo menor, 3x. Esse x, ele some, porque ele tem o mesmo valor para os dois. Então eu posso cortar de cima e de baixo. Né? Cortar melhor aqui, pronto. E aí eu vou ter que o H dividido por H1 está na proporção de 8 para 3. E aí eu vou isolar o H1, que está me interessando mais. Vou passar o H1 para cá, descer o 8 e subir o 3. Então o H1 vai ficar sozinho, o 3 vai subir junto com o H, 3 vezes o H, e o 8 vai descer. Ou seja, a altura 1, que é do triângulo menor aqui, o DBE, tem 3/8 do tamanho da altura do triângulo DBC. Então o que vai acontecer com a área do triângulo DBE? Vai ser 3/8 da área do triângulo DBC, porque o H1 só tem 3/8 de H. Então qual vai ser a área do triângulo DBE? DBE é igual a 3/8 de 96. Então a área do triângulo DBE, vocês fazem 3 vezes 96, divide o resultado por 8 e vocês vão encontrar 36 centímetros quadrados. Tá? Então acabamos de descobrir a área desse triângulo menorzinho aqui. Eu vou anotar aqui essa nossa conquista. Então a área, eu escrevi de S aqui porque é uma mania antiga, né? A gente escrevia S antigamente, agora mais comumente está aparecendo A nos livros. Mas é a mesma coisa. Então a área do triângulo DBE é de 36 centímetros quadrados. Agora eu fiz uma limpeza aqui e fiquei só com a parte que está interessando mais agora. Tá? Eu tenho aqui o triângulo DBE, que nós acabamos de calcular a área, e vamos posicionar o ponto F, que estava no enunciado. Esse ponto F, ele vai ficar de tal forma no segmento EB, que ele vai dividir na proporção de 1 para 3, ou de 3 para 1, depende da visão aqui. Então vamos lá. Colocando o ponto F aqui, segundo o enunciado, a gente tem que BF dividido por EF está na proporção de 1 para 3. Ou seja, se eu chamar aqui de Y, tá? Um Y, que é o BF, aqui tem que ser 3Y. E vamos completar o nosso desenho fazendo o traço que falta, que é este aqui. E aí, finalmente, nós vamos chegar naquele triângulo que a gente tem que calcular a área. Vamos só arrumar um pouquinho o desenho, que é o DBF. Tá? Esse é o triângulo que a gente quer calcular a área, sendo que a gente já calculou DBE. Agora, o que a gente vai fazer? A mesmíssima estratégia anterior. Eu vou traçar a altura desse triângulo aqui e vou pedir que vocês prestem atenção, vamos chamar de J aqui, em dois triângulos, o IEB e o JFB. Então, no mesmo jeito que o anterior, o IEB tem um ângulo de 90 graus e esse ângulo que eu também coloquei na cor vermelha.
E o JFB, 90 graus, e esse mesmo ângulo. Então esses dois triângulos são semelhantes. E aqui eu vou chamar de altura 2. Como a gente já conhece a área do DBE e o DBF tem a mesma base, se eu achar a relação entre as alturas, eu vou chegar na área do DBF. Fazendo a relação de semelhança, H1 está para H2, assim como 3y mais y, todo esse lado, 4y, está para y, que é o lado do triângulo menor. Esse y a gente já vai eliminar. O que vai acontecer? H1 dividido por H2 é igual a 4. Ou seja, o meu H2, que eu vou passar para cá e trazer o 4 para cá, ele é igual ao H1 dividido por 4. Ou seja, ele tem 1/4 do tamanho do H1. O que significa que a área do triângulo que a gente está procurando aqui vai ter 1/4 da área do triângulo DBE. Então, concluindo aqui o nosso problema, a área do triângulo DBF é igual a 1/4 de 36. Então, a área do triângulo DBF é igual a 9 centímetros quadrados. Chegamos na área daquele triângulo que foi pedido e fizemos passo a passo. Inclusive, a construção da figura foi nos orientando até chegar nesse triângulo menor. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até o nosso próximo encontro.